Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Gilson. A gente vai fazer mais um vídeo aqui falando sobre outro tema, tá? É um tema, digamos assim, teológico, filosófico. E muitas pessoas falam assim, Deus não pode existir porque ele não pode ser todo poderoso. E muitas outras pessoas não, Deus é todo poderoso. E as pessoas que são contra esse argumento de que Deus é todo poderoso, eles dizem e perguntam: Deus pode criar uma pedra indestrutível? E aí, se você vir falar sim, Deus pode criar uma pedra indestrutível, porque Ele é todo poderoso. Não, Deus não pode criar uma pedra indestrutível, porque senão nem Ele mesmo poderia destruir. Então a gente vai fazer uma análise. Primeiro, os axiomas. O primeiro axioma é: Deus pode criar uma pedra indestrutível. Segundo axioma: Deus é todo poderoso. Então eu coloquei aí como perguntas, na verdade, porque nós vamos discorrer sobre. Mas o mais correto seria: Deus pode criar uma pedra indestrutível, na afirmativa, e Deus é todo poderoso, também na afirmativa. Outra maneira de falar que ele é todo poderoso seria falar ele é onipotente, tá? Caso 2 seja verdadeiro, automaticamente 1 seria verdadeiro. Ou seja, caso Deus fosse todo poderoso, onipotente realmente, ele poderia criar uma pedra indestrutível. Caso 1 seja verdadeiro, Deus poderia criar uma pedra que não poderia destruir. Logo, 2 seria falso e Deus não seria onipotente. Óbvio que isso gera uma contradição e logo você questiona um dos axiomas, que é: Deus é todo poderoso realmente? Ou você pode falar: Deus é realmente onipotente? E o pessoal sempre vai pela via onde acha uma contradição no segundo argumento aí, que é o argumento de Deus é todo poderoso. O que nós vamos fazer nesse vídeo é tentar argumentar a partir do primeiro axioma: Deus pode criar uma pedra indestrutível? Então vamos analisar o primeiro axioma pela tabela da verdade. Então, estado, a gente tem a tabela lógica. Então a gente atribuiu a pedra indestrutível ao valor lógico 0, tá? E a pedra destrutível ao valor lógico 1. Caso a pedra indestrutível pudesse ser ao mesmo tempo destruída, isso invalidaria a primeira lei da lógica, o princípio da não contradição, tá? E o que é o princípio da não contradição? Eu não posso afirmar que algo é e não é ao mesmo tempo. Eu não poderia falar que algo é falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Isso implica que algo não é falso e verdadeiro ao mesmo tempo. E também implica que ou algo é verdadeiro ou algo é falso, tá? Eles são mutuamente excludentes pela lógica clássica ali, a lógica aristotélica, que é a lógica que tenta arrumar uma contradição dentro do argumento sobre Deus ser todo poderoso. Então a gente vai falar aí e adicionar um terceiro axioma aí, tá? O axioma é que Deus não pode ser irracional. Bom, Deus, como um ser todo-poderoso, ele mesmo assim não pode ser irracional. É uma limitação. E nem faz sentido Deus ser um ser irracional. Acho que isso não precisa nem que nós discorramos. Na verdade, se você dissesse que Deus poderia criar uma pedra indestrutível, né? Isso faria de Deus um ser irracional. A conclusão lógica, através da lógica clássica, seria essa. Tá? Então a gente adicionou um terceiro axioma: Deus não pode ser irracional, tá? E continua Deus sendo onipotente. O primeiro axioma eu coloquei um não e um sim, tá? E a gente vai falar mais sobre o porquê, em que casos Deus poderia criar uma pedra indestrutível e em que casos não, tá? Aparentemente o que eu falei é contraditório, mas vamos analisar, tá? Através da tabela da verdade. Então, os estados possíveis, impossíveis, na verdade, que nós temos é que uma pedra, ao mesmo tempo, ela não pode ser não indestrutível e não destrutível, tá? Ao mesmo tempo, essa primeira coluna aí, a segunda, né, na verdade, das atribuições da tabela lógica, ele não poderia não ser indestrutível e não ser destrutível. E, ao mesmo tempo, não poderia ser indestrutível e destrutível. E esses seriam estados impossíveis, tá? Uma vez um amigo meu me falou: Deus poderia até fazer uma pedra indestrutível, mas logo depois ele poderia criar mais energia e destruir. E eu achei esse argumento meio
ruim assim, mas depois parando para analisar, eu até fiz uma. Coloquei ele aí numa tabela da verdade e o que na verdade o meu amigo quis falar está relacionado com a não implicação lógica ao mesmo tempo de que poderia ser indestrutível e destrutível. Tá? Então Deus pode criar uma pedra indestrutível desde que ao mesmo tempo essa pedra não seja destrutível, porque senão ele seria irracional, ilógico, etc. Mas, se você analisasse no tempo t, ou seja, no instante t, Deus poderia criar uma pedra indestrutível, tá? O estado dela aí seria indestrutível. Ou ele poderia, no instante t, criar uma pedra destrutível, tá? A gente pode ver por esses dois lados. Vamos focar só aí na primeira linha para não confundir. Então Deus poderia criar uma pedra indestrutível no instante t e uma pedra destrutível, ou seja, transicionar essa pedra de indestrutível para destrutível no instante t mais um. Ou seja, a gente poderia pensar, no minuto em que Deus criasse a pedra, ela seria indestrutível, nada poderia destruí-la, mas no instante t mais um, ele poderia vir a destruí-la. Tá? E isso não invalidaria a questão da não contradição, porque justamente você não está afirmando que no mesmo instante de tempo t, essa pedra seria indestrutível e destrutível. Eu falo que num instante posterior, ou talvez no instante anterior, você poderia pensar num instante t menos um, essa pedra aí, ela teria o seu valor complementar. Era só isso que eu queria falar aí, sobre esse argumento, que eu acho um argumento assim, um tanto falacioso, porque ele se constrói a partir de axiomas que não se sustentam, e se a gente for analisar ele através da tabela da verdade, um pensamento um pouquinho mais crítico aí, esse argumento não se sustém. Beleza? É só isso aí, falou pessoal. Se inscreva aí no canal se você quiser, deixa um like, compartilha aí com seu amigo ateu, ou não, compartilha com seu amigo cristão, tá cheio de dúvida, ou até mesmo aquele que não tem dúvida, mas que já foi pego aí nesse paradoxo, esse aparente paradoxo aí.